A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. O meu nome é Rosa Marques e hoje estamos aqui falando sobre versículos para você pregar na igreja. Eu vou estar mostrando para vocês os versículos mais conhecidos e pregados na igreja evangélica. É isso mesmo. Isso para lhe ajudar em você dar uma saudação, em você pregar, enfim. Deus vai trabalhar na sua vida através desses versículos. Quando você recebe a oportunidade na igreja, não tem como recusar a Deus, não é verdade? Pois é, é sempre bom ir aos cultos já preparado para na hora que receber a oportunidade, seja em um culto ou mesmo em um círculo de oração, você saber por onde começar. É conveniente ler a palavra do Senhor todos os dias para adquirir mais conhecimento e obter sabedoria. Pois na hora que Deus tocar em seu coração, revelando sua palavra, você vai saber passar a mensagem para a igreja de modo muito especial, para que todos eles possam entender o conselho da palavra de Deus. Agora você vai conferir aqui, que eu listei aqui para vocês, alguns versículos que são bem conhecidos e pregados nas igrejas evangélicas. Veja cada um deles e venha meditar na poderosa palavra do Senhor. Lembrando que alguns irmãos me pedem, olha, tá passando muito rápido. Amados, lembre-se, você pode pausar o vídeo e copiar, para quem gosta de copiar. Você também, lembre-se, anote só o versículo, o livro, o capítulo e o versículo. Depois você procura na sua Bíblia. Por quê? Porque a sua Bíblia pode não ser a tradução da minha. Outras pessoas também me perguntam qual a tradução que você está usando. Normalmente eu uso para os versículos daqui do vídeo, do canal, eu uso a nova versão da linguagem de hoje, é NVLH, que é nova linguagem de hoje, tá certo? Essa é a tradução que eu uso aqui no canal. Mas a minha Bíblia pessoal já não é nessa tradução, então a sua pode não ser. Vocês estão entendendo? Por isso que é bom você fixar o livro, o capítulo e o versículo. Depois você procura na sua Bíblia. Fica mais fácil para você anotar, porque você vai estar abrindo a Bíblia. Combinado? Então vamos lá aos versículos que eu separei para vocês. Tem o Salmo 119, versículo 114, que você pode usar como título assim: Tu és o meu abrigo. O que isso quer dizer? Antes de você ler, você já vai entendendo pelo tema que você vai falar para a igreja sobre abrigo, sobre segurança. Então, quando a igreja, por exemplo, na fase que nós estamos vivendo dessa pandemia, você pode falar sobre Deus, que Deus, ele é o abrigo. Ele é o seguro. Em toda essa insegurança, Deus é o seguro. E aí você lê o versículo do Salmo 119 e o verso 114 que diz: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. O que isso quer dizer? Que Deus, aí você pode dizer assim, igreja, só Deus é o teu abrigo, é o teu escudo contra todo e qualquer mal que está acontecendo neste mundo. Então confie nesta palavra, deposite nele a sua confiança, a sua esperança, que Deus vai suprir as suas necessidades, principalmente nesta pandemia. Deus é com você, não temas, crê somente. E pronto, amados, é uma saudação. Volto a dizer, saudação você não tem que se estender. Você tem que apenas, tem versículo então que ele é assim, você fala porque você quer falar, mas ele por si só já dá uma boa entendimento para aqueles que estão ali, tá bom? Mas é simples e rápido. Então vamos para outro, que você pode usar como tema, você pode usar como tema a vida eterna, e usar o texto de 1 João, no capítulo 2, versículo 25, que está escrito assim: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é maravilhosa. Então essa você pode usar para evangelizar. Você pode ver quando você estiver no culto, e você já sabe que no culto tem alguém que não é cristão. Então você usar dizer essa palavra. Vocês estão me entendendo? Então você ir para a igreja, você dizer que Cristo, que Deus, ele é a própria promessa, que ele foi e ele vai voltar. Ele fez a promessa da vida eterna e ele vai cumprir. Pronto. Então você não precisa ter
formado uma frase que se faltar o A, faltar uma letra, faltar uma palavra, vai se enganchar. Não, você tem que ter a ideia na sua mente do que você vai falar. Porque com a ideia na sua mente, você vai deixar o Espírito Santo fluir através de você e você vai falar com as suas palavras. Você não precisa falar com as minhas palavras, e sim com as palavras que o Espírito Santo vai falar com você. Você precisa entender sobre o que aquele versículo está falando. É claro que se o Espírito Santo lhe direcionar para este versículo, vocês estão entendendo? Então, com o tema e o versículo, você já vai saber o que dizer. Por isso que você, a vida eterna. Então, eu vou ler sobre a vida eterna. Então, eu vou ler em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Você lê o versículo e você vai falar sobre a vida eterna. Promessa de Deus da vida eterna para o seu povo. Promessa de Deus da vida eterna para aqueles que querem conhecer a Jesus. E aí, o Espírito Santo vai lhe trazendo à memória muita bagagem. Que você, é claro, está lendo a palavra. Você tem que estar na prática da leitura da Bíblia e tem que estar na oração. Sem essas ferramentas, infelizmente, meus amados, não tem como você espremer de mim, que não tem como eu lidar. A gente não tem fórmula mágica. O que a gente tem é direção de Deus, e a direção de Deus é esta: oração e leitura da palavra, para o crente se firmar nele, para o crente receber as bênçãos, para o crente se encher do Espírito, para o crente ser batizado com o Espírito. Tudo que for espiritual, você vai trabalhar com esses dois materiais, ou melhor, com essas duas práticas na sua vida, que eu considero 3, tá? Por que 3, irmã Rosa? Vou te dizer: a oração, a leitura da palavra, e a terceira é a prática da palavra, que vai te dar experiência e nunca mais você esquece nenhum versículo, até sem um versículo. Você sabe falar de Jesus e dizer que ele é bom. Por quê? Porque você tem vivência com ele. Amém? Então, vamos para frente. Você pode falar sobre a confiança no Senhor. Você quer falar para a igreja sobre confiança no Senhor? Leia Salmos 37, verso 3 e o verso 4, que fala: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém? E aí você vai poder falar sobre confiança. Igreja, confie no Senhor, faça o bem, não olhe para quem. Não, me fez mal, não fez mal. Não, olhe para Jesus, só confie e faça o bem, que Deus vai ser com você. É Ele que é a sua segurança. Então, se fixe no versículo quando você for dar uma saudação, para quem tem grande dificuldade, diz: eu me tremo toda. Não, porque você se treme e você esquece, porque você está querendo lembrar de todas as frases que você decorou. Não esqueça isso. Se fixe no versículo. Quando você abrir a Bíblia, o próprio Espírito Santo vai fazer saltar as palavras que ele quer falar para a igreja. Você pode ler, por exemplo, nesse salmo que eu acabei de ler, nesse salmo, e você falar da confiança, que eu intitulei, né, Confissão no Senhor, mas você também pode falar do bem, e do bem você pode enveredar para falar do bem que você deve fazer a olhar para um necessitado, fazer o bem sem olhar a quem, mesmo que seja seu inimigo, fazer o bem na questão de orar pelos seus inimigos. Então, a palavra de Deus, ela é vasta. O Espírito Santo lhe traz o entendimento na hora do que você vai falar. Então, se aí ele pode lhe falar sobre habitar na terra. Que habitação é essa, né? E se lembrar, você que é o templo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo. Falar de segurança, pode saltar os olhos, falar de segurança, né? E como é que você vai desfrutar dessa segurança? Só em Jesus. Lembre-se, tudo da palavra vai levar para Deus, tudo da palavra vai levar para Jesus, tudo da palavra vai levar para Espírito Santo. Tudo da palavra vai levar para a segurança de estar na presença de Deus. Sabendo disso, consciente disso, você não vai poder fugir de jeito nenhum em qualquer palavra que você der. É só ler o versículo e o Espírito Santo vai lhe conduzir. Amém? Eu espero que está lhe ajudando e edificando grandemente. Vamos lá. Você pode dizer: eu quero falar para que para que Deus está pedindo para se voltar para Ele, né?
Você vê a necessidade da igreja, o Espírito Santo lhe deu esse entendimento, que a igreja está precisando se voltar mais para Deus. Aonde é que eu vou ler? Aonde é que eu vou ter o entendimento desse para respaldar? Porque a gente vê Deus vem dar o entendimento, mas a gente não sabe, porque as pessoas esperam que o que a gente fala, a gente tem embasamento na palavra, na Bíblia, não é assim? E aí o que é que você vai fazer? Aí você diz, meu Deus, preciso falar. O que é que eu vou falar? Como é que eu vou falar para a igreja voltar? Aonde eu tenho uma palavra para se firmar nisso que eu vou falar? Você encontra em Isaías 45, versículo 22 e 23. Anota tudo, não esquece. Isaías 45, versículo 22 e 23, pedindo aí para que a igreja se volte para ele. E o que é que esse texto fala? Esse texto fala o seguinte: volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Você já pensou uma palavra dessa poderosa? Agora vou lhe ser sincera. Porque muitas vezes eu não sinto firmeza, eu não sinto, quando eu vou pregar, eu não sinto quando eu dou saudação. Amados, sabe por quê? Quando a gente está no início da nossa fé, ou no início, quando a gente está começando, que Deus começa a trabalhar com a gente, para a gente ministrar uma palavra, a gente fica esperando a aprovação das pessoas. E aí é que está o erro. Não vai acontecer, meus amados. Você vai encontrar amigos, irmãos, alguém que lhe incentive, alguém que lhe diga, foi bom, foi de Deus, eu recebi essa palavra, olha, falou comigo, o Espírito Santo. Esses são os humildes de Jeová. Esses vão dizer assim. Não quer dizer que os outros que se calem não sejam, entenda. Tem os que são humildes e vão se calar. Mas tem aqueles que vão dizer, eu não acho que foi de Deus. Eu não acho que Deus é com ela. Vocês estão me entendendo? Não vai se levantar. Então não espere. Até na hora que você está ministrando. Eu ainda tenho essa prática. Eu não olho muito no olho. Só se eu tiver com aquela firmeza, eu olho no olho. Sabendo que pode vir rebordosa. Vocês estão entendendo? Então lembre-se, não espere a aprovação. Principalmente quando você vai dar uma palavra que é de Deus e de conserto. Nem todo mundo está preparado para receber uma palavra de conserto. E você pode ser um instrumento de Deus. Eu posso estar falando aqui para uma pessoa que Deus está levantando para pregar a palavra. Está ainda temerosa, mas que Deus vai usar você para a palavra de conserto. E sabe o que vai acontecer, meus amados? É que nem João Batista. Todo mundo vai criticar, vai julgar, vai apontar. Você então não olhe para isso. Se você olha para isso, você vai paralisar. Não olhe para Jesus. Olhe para o Senhor, olhe para o autor e consumador da sua fé, que foi quem lhe chamou e ele lhe capacita. Tenha segurança que foi Deus que lhe mandou falar aquilo. Você fala, entrega, olha, desce, nem olha. Nem olha, porque se olhar você pode não receber aprovação. E lembrando que Deus também permite isso, porque não é do homem que a gente tem que ser aprovado, é de Deus. Lembre-se disso. E falar a vontade de Deus para o outro, nem sempre o outro recebe de coração aberto. Tem que ser alguém espiritual, tem que ser alguém que realmente queira conserto, que queira intimidade com Deus, que tenha compromisso. Porque quem não tem, não vai querer, meus amados. Vai ficar fechado, vai ficar bochechudo, vai criticar. Olha, é uma coisa séria. Por isso que é preciso você estar firmado na oração. É a oração que vai lhe sustentar nisto. É a oração onde Deus vai falar pro seu coração. É a oração que Deus vai lhe dizer, ó, meu filho, é isso que eu quero, eu lhe conforto, eu lhe ajudo, eu lhe sustento. Continua fazendo a minha obra e é isso que importa. E assim você vai seguir e Deus vai te dar vitória. Amém? Vamos para frente. Você pode querer falar para a igreja, seguir fielmente, ser fiel a Deus. Ou para uma pessoa, quem sabe, você pode usar o versículo também para uma pessoa. E aí você não sabe onde você lê. Leia Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9, que está escrito: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Glória a Deus. Ou seja, quer prosperidade de Deus? Então,
cumpra a vontade dele. Que vontade é essa? A vontade que ele quer para a sua vida neste momento. Tem a vontade que o Senhor tem na palavra, tem a vontade que é soberana, que é o que está na palavra, como eu acabei de dizer, tem a vontade permissiva, que é aquilo de tanto a gente pedir, o Senhor diz, ah tá, eu vou conceder. Mas isso não é garantia que não vai trazer luta, porque tem petições nossas que a gente quer, porque é um desejo da nossa alma, mas às vezes não traz edificação. Em Provérbios diz bem assim, tem um versículo que fala bem assim, que há caminhos que ao homem parecem caminhos de bem, mas o fim deles são caminhos de morte. Não é triste? Eu acho que é isso mesmo, caminhos de bem, caminhos de vida, mas o fim é caminhos de morte. Veja só, então às vezes a gente está pedindo uma coisa e não está tendo sabedoria, pede ao Senhor, o Senhor vê a nossa necessidade, até nos concede. Ou então ele diz assim, olha filha, eu vou te dar, mas sei não, daqui pra frente tu vai me pedir para desfazer isso. Eu já passei por isso várias vezes, e eu não sei se você já passou. Se passou, deixa aí nos comentários. Irmã Rosa, passei por uma, foi isso mesmo, paguei um preço, depois que eu pedi, o Senhor me deu, depois eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Pois é, então é bom ter sabedoria de Deus. Hoje minhas orações ao meu respeito, eu digo, Senhor, faz segundo a tua vontade. Agora, tira a ansiedade do meu coração, me acalma, me ajuda, me sustenta, me fortalece para esperar o teu tempo. E tem dado certo, tenho aqui, ó, vivendo e achando bonzinho na presença do Senhor. Então, vamos lá. Então, aí vocês podem ler também, falando sobre dizer que o homem é feliz e que deve perseverar na provação. Não é difícil ser feliz na provação, porque, olhe, eu tenho visto gente que faz assim, irmã Rosa, ore para Deus me livrar da provação. Amados, Deus se lhe livrar da provação, eu vou lhe dizer, só se for para daqui a um dia, só se for para dar um respiro, porque logo você é provação, o nome já diz, você tem que ser provado. A nossa fé vai ter que ser provada, nessa caminhada tem que ser provada. É a gente que tem que se fortalecer e mostrar e se capacitar para passar por essa provação com ousadia, intrepidez e receber a aprovação da sua provação. Deu para entender? Então, se você for falar sobre isso, você usa o texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu. Foi para todos não, a Bíblia diz que é aos que o amam. Vocês entenderam agora porque a gente precisa passar pela provação? Porque Deus tem uma coroa, ele tem um galardão para dar àquelas pessoas que são aprovadas. Você precisa passar pela prova, você precisa, senão você vai ficar do lado de lá. E ninguém quer ficar aqui, a gente quer subir, não é? Então a gente tem que passar e ser aprovado, esse é o objetivo, ser aprovado, amém? Então vamos lá, você quer falar para a igreja ou para alguém dizendo que não deixe de vencer, né? Não se deixe vencer pelo mal, não olhe para sua situação difícil, não olhe para isso. Que texto, irmãos, eu vou dar para uma pessoa dessa? Que texto eu vou usar para pregar na igreja? Que texto eu vou usar para dar uma saudação? Romanos capítulo 12, versículo 21, que está escrito: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como é que isso funciona na prática, minha Rosa? Você pode falar isso na igreja. Igreja, vocês podem se perguntar, como é que a gente consegue vencer o mal com o bem? Como é que é isso na prática? Aí você disse, um bom exemplo é quando Jesus disse que vocês orem pelos vossos inimigos. É o inimigo lhe perseguindo, lhe caluniando, lhe falando mal, tentando mal contra a sua vida, não querendo bem, até fazendo oração contrária, mas você vai continuar fazendo bem para ele, porque você tem que acreditar na palavra de Deus que diz que não é a carne nem o sangue, é o mal, é o inimigo que está se utilizando de alguma estratégia e até de alguma brecha que o outro deixou. Então, vença o mal com o bem. Ore por ele,
peça a Deus por ele, ajude ele em oração, para Deus abra os olhos dessa criatura, ele não está entendendo, Senhor, o mundo espiritual ainda, abre o entendimento, ajuda, fortalece, e aí Deus vai fazendo a obra, não é, meus amados? Eu espero ter lhe edificado e lhe ajudado grandemente, se eu lhe ajudei, se esse vídeo lhe ajudou, se esse vídeo lhe edificou de alguma maneira, eu lhe peço, clica em gostei, se inscreve no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, o sininho todas, para você não perder nenhum vídeo novo quando eu postar aqui no canal. Compartilha com seus amigos, com seus irmãos, nas redes sociais, nos grupos de oração, nos grupos de WhatsApp, nos grupos da igreja, nos grupos de Facebook, na internet, no Instagram, enfim, esparrama ele pelas redes sociais, para estar ajudando o canal a crescer, para estar ajudando a irmã Rosa e para a edificação dos irmãos, isso porque você também é canal de bênção na vida de outras pessoas. Se coloque nessa posição. Eu não tenho vergonha, irmã Rosa, de gravar vídeo. Tem irmãs aí maravilhosas, usadas por Deus, que estão aí pregando no YouTube. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu escuto muitos também. Mas saiba de uma coisa, você também, que não se acha que não dá para esse negócio de gravar vídeo, não dou pra... É você que vai, é com você que a gente conta, que você é que vai compartilhar todos esses vídeos para que Deus venha abençoar outras vidas. Amém? Então fica com Deus, que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.